Existe um momento silencioso, quase imperceptível, em que a realidade começa a se reorganizar antes mesmo de qualquer mudança externa acontecer. É como se o universo respondesse a um ajuste interno tão sutil que a mente racional nem percebe. Esse é o código vibracional oculto, o ponto exato onde a sua frequência modifica o campo antes que você veja qualquer sinal de transformação. E aqui surge a primeira pergunta inevitável: por que a vida parece mudar só quando você muda por dentro, mesmo quando nada lá fora colaborou? Porque o campo quântico não precisa de circunstâncias, ele precisa de coerência energética. Ele não espera o mundo mudar para responder. Ele espera você mudar. Segunda pergunta: por que algumas pessoas manifestam rápido enquanto outras, que fazem tudo certo, permanecem estagnadas? Porque quem manifesta não está tentando, está vibrando. A vibração é a linguagem que o campo entende. A tentativa é a linguagem que a mente usa. Quem vibra já está comunicando o resultado. Quem tenta comunica apenas a ausência. Essa é a chave. A vibração antecede a manifestação, não o contrário. Quando você ajusta sua frequência, as mudanças externas se tornam apenas consequência. É como sintonizar uma estação de rádio. Não adianta girar o botão olhando para o rádio, esperando que o som mude. O som só muda quando a sintonia muda. Da mesma forma, a realidade só responde quando sua frequência faz o movimento primeiro. Para a mente, isso é quase ofensivo. Ela quer lógica, sinais, evidências, garantias. Mas o campo quântico não trabalha com garantias, trabalha com vibrações compatíveis. Ele sempre colapsa a realidade correspondente ao estado interno predominante, e isso acontece antes de você perceber. A maioria vive tentando mudar o mundo sem mudar a própria frequência. É por isso que gastam energia, força, intenção e não saem do lugar. Já quem entende o código vibracional oculto começa a ver sincronicidades, caminhos inesperados e mudanças súbitas. Não por sorte, mas por sintonia. No fundo, a grande verdade é simples. Você não cria algo novo, você se sintoniza com o que já existe em outra frequência. E é nesse ponto que a realidade começa a ouvir você imediatamente. E é aqui que a maioria das pessoas tropeça. Elas tentam mudar a realidade sem antes mudar a vibração. Tentam alterar o espelho sem tocar no rosto. Mas o campo quântico, esse espaço vivo de informação que responde à sua assinatura energética, não reage ao que você quer ter. Reage ao que você está sendo. É por isso que você pode afirmar 1000 vezes vai dar certo, enquanto por dentro sente medo, e o que retorna é mais medo. Ou porque você pode desejar prosperidade, enquanto vibra escassez, e a realidade continua confirmando essa mesma escassez. Nada muda até que o seu campo mude primeiro. Quando você entende isso profundamente, algo poderoso acontece. Você para de tentar forçar a realidade. E começa a comandar a realidade. A verdade energética que ninguém te contou, a vibração chega primeiro, a matéria apenas segue. A física moderna, especialmente os estudos de coerência quântica, mostra que o campo reorganiza probabilidades antes que qualquer evento se manifeste no plano físico. Ou seja, o efeito começa antes da evidência. Isso significa que a oportunidade aparece depois que você vibra prontidão. O dinheiro flui depois que você vibra merecimento. A pessoa certa surge depois que você vibra conexão. A cura inicia depois que você vibra alinhamento. A vibração sempre antecede o fato. Mas existe algo ainda mais fascinante. Quando essa vibração é estável o suficiente, o colapso de realidade é imediato. Não demora. Não precisa de meses. Não exige sofrimento. A resposta vem quase como um eco. E é justamente esse eco que tantas pessoas confundem com milagre, quando na verdade é apenas coerência energética se materializando. Porque às vezes parece que nada muda, mesmo você tentando vibrar positivo. Porque vibrar positivo não é emoção superficial. É uma decisão interna que altera o seu ponto de emissão.
A vibração real começa quando você para de pedir e começa a assumir. Para de observar a falta e começa a sentir a presença. Para de comparar e começa a encarnar sua própria linha de tempo. Para de buscar sinais e se torna o próprio sinal. Quando isso acontece, você acessa o que os mestres chamavam de coerência espontânea, o estado onde tudo se encaixa, sem esforço, sem luta, sem ansiedade. O momento exato em que a realidade vira e começa a responder. Existe um instante silencioso, quase imperceptível, em que você sente algo mudar aqui dentro. Não é euforia. Não é visualização exagerada. Não é autoconvencimento. É um clique interno. Uma firmeza vibracional. Uma certeza sem palavras. É quando você pensa menos e sabe mais. Quando a dúvida ainda existe na mente, mas não tem força nenhuma no corpo. Nesse ponto, o campo responde imediatamente. Porque ele reconhece que você mudou de frequência. E tudo o que estava alinhado com essa nova frequência começa a se aproximar. Às vezes você percebe como coincidências. Às vezes como intuições. Às vezes como convites inesperados. Às vezes como portas se abrindo sem você empurrar. Mas em todos os casos, é apenas a mesma coisa acontecendo. Sua vibração chegou primeiro. A matéria está apenas acompanhando. A prova final de que sua vibração mudou, a realidade para de te testar e começa a te servir. Quando a vibração ainda é frágil, a realidade parece testar você, mostrando contrastes, dúvidas, atrasos, ruídos. Mas quando a vibração se estabiliza, não há mais testes. Há fluxo. E o fluxo é o maior indicador de que você está alinhado. Tudo começa a acontecer de um jeito que parece coordenado, orquestrado, guiado. E você percebe que nunca foi sobre atrair. Sempre foi sobre lembrar o que já era seu energeticamente. E permitir que o físico alcançasse o não físico. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando fala sobre vibração, manifestação ou colapso de realidade. Não é a mente que cria primeiro. É o corpo. A mente imagina, racionaliza, projeta. Mas é o corpo que emite. É o corpo que comunica com o campo. É o corpo que sinaliza ao universo qual linha de tempo você está habitando agora. E é exatamente por isso que tanta gente não consegue manifestar nada real. Elas afirmam o já é com a boca, mas vibram o ainda não com o corpo. O campo não responde às suas frases. Ele responde ao seu estado somático, aquilo que você sente antes de pensar, aquilo que vibra antes de falar, aquilo que pulsa antes de agir. A chave profunda é esta. A realidade responde ao corpo antes de responder ao intelecto. O corpo é o rádio que transmite sua linha de tempo. Imagine que sua frequência é um rádio. A estação que você escuta, sua realidade, depende da estação que você transmite, seu corpo vibracional. Seu corpo é o transmissor. O ambiente é o receptor. Se você transmite dúvida, o universo responde com incerteza. Se você transmite prontidão, o universo responde com movimento. Se você transmite merecimento, o universo responde com oportunidades. E o mais surpreendente: isso ocorre antes de você fazer qualquer ação física. A vibração do corpo chega primeiro. A ação é apenas a consequência. O já é não é um pensamento positivo, é uma sensação orgânica. Muita gente confunde vibração com emoção exagerada. Acha que precisa sentir euforia, êxtase, empolgação constante. Não. Esse é o maior mito da espiritualidade moderna. O já é vibra de um jeito muito diferente. É profundidade e não intensidade. É certeza silenciosa, não explosão emocional. É presença, não fantasia. O corpo sabe quando algo já é seu. E essa sensação é tão natural que quase passa despercebida. Não tem fogos de artifício. Não tem pulsação acelerada. Não tem teatralidade. É um assentamento interno.
Um relaxamento vibracional. Um clique que o corpo sente antes da mente compreender. Você não força. Você não pede. Você não duvida. Você simplesmente sabe. Não com a lógica, mas com o sistema nervoso. O campo lê a sua fisiologia, não sua visualização. Visualizar é útil, claro, mas só funciona quando a visualização altera o seu estado fisiológico. Se você imagina sua vida abundante, mas seu corpo continua contraído, ansioso, apertado, o campo lê sua contração, não sua imagem mental. Se você repete frases de poder, mas seu peito continua fechado, sua respiração curta, seu plexo solar tenso, o campo responde ao seu fechamento, não às suas palavras. A vibração verdadeira é perceptível no corpo. Você sente os ombros caindo, o coração abrindo, a respiração aprofundando, a energia estabilizando, a mente desacelerando, uma confiança calma que se instala. Esse é o estado que cria. Esse é o estado que colapsa a realidade. Esse é o estado que o universo reconhece como comando. O corpo nunca mente, e é por isso que ele é sua ferramenta mais poderosa de manifestação. Sua mente pode dizer: eu estou pronto. Mas seu corpo pode estar dizendo: eu ainda não acredito nisso. E o campo responde ao corpo. É por isso que a cura do campo começa no corpo. É por isso que a mudança de linha de tempo começa no corpo. É por isso que o colapso imediato de realidade começa no corpo. Quando você ajusta o corpo, a vibração muda. Quando a vibração muda, o campo responde. Quando o campo responde, a nova realidade se aproxima. Como sentir o já é no agora mesmo que nada tenha mudado fora? Você não precisa de confirmação externa para entrar no estado do já é. Na verdade, você só recebe confirmação externa depois de entrar nela internamente. Existem 3 sinais claros de que seu corpo entrou no já é. 1. O corpo para de lutar. Você sente menos esforço, menos ansiedade, menos necessidade de controlar tudo. 2. O corpo entra em coerência. Sua respiração e batimentos parecem se alinhar. Você sente mais presença do que expectativa. 3. O corpo emite segurança. Há uma sensação de tudo bem, mesmo sem evidências. É como se você estivesse ancorado em algo invisível, e está. Esse estado é magnético. Ele puxa, convoca e reorganiza probabilidades. Não é magia. É coerência entre corpo e campo. Quando você sente o já é, você deixa de projetar o futuro e passa a habitar a vibração que cria o futuro. O corpo é o portal, a realidade é o espelho. Você não precisa esperar a realidade mudar para mudar seu corpo. É ao contrário. Você muda seu corpo e a realidade muda porque está apenas espelhando você. Quando seu corpo vibra o já é, o universo não tem outra escolha senão confirmar. Esse é o segredo. Simples, mas profundo. Físico, mas espiritual. Humano, mas quântico. E agora que você entendeu o corpo como transmissor, podemos avançar para a parte 3, onde a vibração começa a responder imediatamente ao seu novo estado. A verdade que quase ninguém percebe é simples e profunda. Não é a falta de desejo que bloqueia sua manifestação, é o ruído interno. Você pode visualizar com clareza. Pode sentir o já é por alguns instantes. Pode alinhar corpo, emoção e intenção. Mas se a presença não estiver limpa, íntegra e silenciosa, o campo não consegue ler o seu sinal. A vibração não falha. Ela apenas é abafada. O universo não responde ao que você quer, ele responde ao que você vibra. E a vibração só é nítida quando a presença está livre do ruído que distorce seu campo. E o que é esse ruído? É tudo aquilo que acontece dentro de você sem que você perceba. Microtensões, histórias internas, diálogos mentais encobertos, pequenas expectativas,
medos leves, resistências quase invisíveis, interpretações automáticas, comparações, pressa, autocobrança, ansiedade energética. O ruído é silencioso, mas é constante. E ele interfere no único lugar onde a manifestação realmente acontece, o agora vibracional. A mente não suporta o desconhecido. Então ela cria cenários, hipóteses, medos, análises, possibilidades, tudo para tentar se proteger. O problema? Essa hiperatividade gera turbulência vibracional. Quanto mais a mente tenta garantir, mais ela impede a vibração de permanecer estável. O campo quântico não responde ao pensamento, responde ao estado. Você pode pensar positivo, afirmar, visualizar, mas se, por dentro, sua mente estiver tentando antecipar resultados ou controlar desfechos, o campo capta o sinal de dúvida, não de certeza. A presença não é meditar, não é tentar parar de pensar, não é ficar zen. Presença é um retorno ao corpo, ao agora, ao sentir, ao estado puro antes da interpretação mental. Quando você está presente, o ruído perde força, porque a mente perde o comando. E onde a mente deixa de comandar, a vibração limpa emerge espontaneamente. A presença é como desligar estática de um rádio. De repente, o som se torna nítido. E a realidade, que antes parecia lenta, começa a responder sem esforço. O corpo é um sensor vibracional. Ele registra tudo antes que você tenha consciência. Sabe aquela leve tensão no peito? O aperto quase imperceptível no estômago? O peso nos ombros? O suspiro involuntário? O nó na garganta? O queixo levemente contraído? O incômodo que não tem explicação? Isso é ruído. É energia acumulada. É vibração desalinhada. É carga emocional não liberada. E aqui está o ponto-chave. Se o corpo está congestionado, o campo recebe um sinal fragmentado. Não adianta visualizar prosperidade com o corpo contraído. Não adianta afirmar confiança com o peito fechado. Não adianta desejar amor com a respiração curta. O campo lê vibração, não intenção. E a vibração começa no corpo. Quando você relaxa profundamente, mesmo sem pensar em nada positivo, sua vibração sobe. A confiança se torna natural. A clareza aparece sem esforço. O campo se alinha automaticamente. Mesmo emoções leves distorcem o sinal. Pequenas inseguranças, dúvidas microscópicas, expectativas sutis, medo de dar errado, ansiedade por resultados, medo do silêncio do universo, esperar por confirmações externas. Esses microestados criam ondas vibracionais incoerentes. Você emite, eu quero isso. Mas vibra, eu preciso disso para me sentir seguro. Você afirma, vai dar certo. Mas vibra, espero que dê. Você visualiza o novo. Mas vibra o medo do antigo. A presença dissolve essas camadas. Ela não resolve com força. Ela resolve com abertura. Quando você está presente, não há passado pressionando nem futuro sendo fabricado. Há apenas um campo limpo, disponível, sensível e finalmente coerente. Porque presença é estabilidade vibracional, clareza energética, ausência de ruído mental, ausência de ansiedade, ausência de tensão corporal, ausência de expectativas inconscientes, confiança sem esforço, silêncio interno que amplifica o campo, abertura para receber, coerência entre intenção e energia. A presença limpa o campo não porque você tenta entrar nela, mas porque você para de alimentar o que te tirava dela. É um retorno ao seu ponto de origem vibracional. É o estado onde o universo te escuta de forma imediata. Quanto mais presente você está, mais rápidas as sincronicidades, mais claras as decisões, mais natural o fluxo.
mais inevitáveis as oportunidades, mais óbvia a manifestação. Você não precisa fazer nada grandioso para limpar o campo. Basta parar por alguns segundos, sentir o corpo, liberar a tensão, abrir o peito, estabilizar a respiração, abandonar o controle, retornar ao agora. Nesse instante, sua vibração se reestrutura, o campo se reorganiza, o seu estado se realinha, o ruído some, e a realidade começa a responder, porque o universo não precisa que você faça mais. Ele precisa que você seja mais. E ser começa com presença. Existe um momento no caminho de quem desperta para o poder do campo em que a pergunta deixa de ser: como eu faço para manifestar? E se transforma em: quem eu preciso ser para que a manifestação aconteça naturalmente? Esse é o ponto de virada. Esse é o nascimento do salto vibracional consciente. Esse é o momento exato em que você deixa de tentar mover a realidade e passa a se tornar o ponto de origem dela. O verdadeiro salto quântico não é um acontecimento externo. Ele é uma mudança de estado interno tão profunda, tão coerente, tão íntegra, que a realidade não tem outra opção além de reorganizar tudo ao redor de você. Não porque você pediu, não porque você visualizou, mas porque a sua frequência mudou. E quando a frequência muda, a realidade acompanha, inevitavelmente. Muita gente pensa que salto quântico é chegar mais rápido. Não é. É descer mais fundo. É acessar um nível de vibração onde não há ruído, não há resistência, não há ansiedade, não há espera, não há fragmentação interna. É o ponto onde você não tenta acreditar, você simplesmente é. É o ponto onde o desejo não dói mais, onde o futuro não pesa mais, onde o antigo não segura mais, onde a dúvida não contamina mais. Profundidade é presença. Profundidade é coerência. Profundidade é sentir antes mesmo de saber. E quando você toca essa profundidade, o salto acontece sem esforço. A maioria das pessoas vive como efeito. Reagem, esperam, calculam, observam o que a realidade faz primeiro para então decidir como se sentir. Mas o salto vibracional consciente acontece quando você inverte essa lógica. Você sente primeiro. Você vibra primeiro. Você se posiciona primeiro. E a realidade apenas responde. Isso é ser ponto de origem. Ser ponto de origem é deixar de perguntar: o que vai acontecer comigo? E começar a afirmar: eu defino o campo que vai acontecer ao meu redor. Não como arrogância espiritual, mas como maturidade energética. O universo não cria sua realidade, ele réplica sua emissão. Todo salto vibracional possui um instante sutil e poderoso. O momento em que o que você sente por dentro se torna mais real do que qualquer evidência externa. Quando isso acontece, quando a vibração interna se consolida, quando o sentimento de já é se estabiliza, quando o corpo inteiro entra no mesmo estado, quando não existe dúvida vibracional, a realidade não tem outra escolha. Ela precisa colapsar para acompanhar. O campo quântico responde à coerência, não ao desejo. Ele responde à certeza, não à espera. Ele responde ao estado, não ao pensamento. Quando o interno se solidifica, o externo se curva. Um dos maiores equívocos de quem busca manifestar é achar que precisa elevar, forçar ou fabricar uma vibração superior. Não. O salto vibracional consciente é muito mais uma liberação do que um esforço. É você removendo crenças que pesam, medos microscópicos, tensões sutis, expectativas densas, padrões emocionais repetidos, ruídos mentais contínuos, memórias energéticas antigas. O salto não acontece porque você adiciona algo. Ele acontece porque você solta tudo que não é você.
E ao soltar, o seu campo natural emerge. A sua vibração limpa aparece. A sua frequência de origem retorna. E isso, por si só, já muda a realidade. Ninguém vê quando acontece. Não tem fogos de artifício. Não tem emoção exagerada. Não tem êxtase místico. É algo muito mais íntimo e firme. Um instante em que você pensa: eu não volto mais para a antiga versão. Um momento em que você percebe: eu estou sentindo novo como se já fosse familiar. Uma sensação profunda de: é assim que eu vivo a partir de agora. Esse instante é o salto. E logo depois dele, as sincronicidades se multiplicam. As oportunidades aparecem sem esforço. Os caminhos se reorganizam de forma quase mágica. E a vida começa a conspirar como se estivesse apenas esperando você dizer sim. Porque estava. O campo sempre esteve pronto. Quem precisava mudar era você. O salto vibracional consciente não é um evento único. É uma identidade. É acordar e escolher. Sua vibração antes dos pensamentos. Sua presença antes dos medos. Sua respiração antes da ansiedade. Seu corpo antes das histórias. Seu estado antes das circunstâncias. É decidir, todos os dias, quem você é no campo. E permitir que a realidade apenas acompanhe. Quando você vive assim, quando você se torna fonte, e não consequência, quando sua vibração se torna sua prioridade, a realidade deixa de ser algo que acontece com você, e passa a ser algo que acontece a partir de você. Esse é o salto vibracional. Esse é o ponto de origem. Esse é o começo da vida vivida a partir do seu campo, e não do mundo externo. Antes de continuar, respire profundamente 3 vezes. Na terceira, coloque a mão no centro do peito e repita mentalmente: eu sou o ponto de origem da minha realidade. Deixe essa frase entrar no seu campo. Só então siga para o vídeo.